Agora, o segundo passo vai ser entender a estrutura da sua estratégia. Então, você conseguiu compreender quem é o seu cliente ideal, agora você tem que entender a estrutura da estratégia que você vai utilizar para fazer essa qualificação. Então, a primeira questão é entender aí sobre o bot. Então, neste caso, vocês vão utilizar o bot para fazer a qualificação, mas sendo mais específico, o bot da Letalk. Então, o bot, ele consiste aí num programa de computador que vai simular conversas humanas por meio de mensagens e textos e voz. Então, aqui na Letalk, nós utilizamos um bot que ele é baseado em regras, ou seja, ele espera, ele aguarda que ocorra um gatilho antes de iniciar o fluxo. Existem outros tipos de bots, mas aqui da Letalk em específico vai depender dessa ativação por gatilhos. Então, ele vai ser pré-definido com regras e respostas específicas. Então, primeira etapa, entender sobre o bot. Então, quais são as vantagens dos bots aqui na Letalk? Então, vocês conseguem automatizar processos via integrações por webhook. O webhook, caso alguém não saiba, é uma informação que é enviada por outras plataformas externas, né, que vai disparar essa informação aqui para a Letalk e vocês conseguiriam automatizar esse processo. Então, toda vez que ocorrer um evento, um gatilho em uma plataforma externa que envia essa informação de webhook, seria possível automatizar esse processo. Como, por exemplo, eu quero automatizar um processo de quando o cliente ele preencher ali as informações, né, os seus dados para receber um e-book, ele já receba uma mensagem ali no WhatsApp. Então, a plataforma que vocês construíram esse formulário envia o webhook? Se sim, seria possível fazer essa integração aqui conosco. Também permite aí uma maior flexibilidade, já que vocês podem integrar diversas estratégias. Então, consegue utilizar aí mais de uma estratégia, mais de uma plataforma para fazer essa integração. Permite também a melhoria da experiência do usuário, já que ele tende a dar respostas muito mais rápidas e um suporte muito mais eficiente se comparado a um ser humano. Também tem a redução de custo e tempo, já que tem a economia de recursos financeiros e humanos, né, para realizar tarefas manuais, principalmente empresas ainda que não tem esse processo de integração, que tudo é um processo manual. Então, deixa o cliente ali, muitas vezes que é um cliente que já está decidido para realizar a compra, esperando, aguardando algumas informações, e ele vai acabar procurando outras empresas. E com o bot, você já conseguiriam minimizar esse risco, né? Porque vocês já conseguiriam dar um atendimento, um suporte muito mais específico. E existe aí a questão da escalabilidade, que vocês têm a capacidade de lidar com um grande volume de interações em campanhas. Mas só lembrando que aqui na Letalk, né, por ter uma estratégia de anti-spam, vai existir aí a fila de envios, então não vai ser disparado para todo mundo ao mesmo tempo, porque tem que ter essa questão da humanização no disparo, para que o número não seja classificado como spam. Mas existem essas vantagens na hora de utilizar aqui na Letalk, e entre outras também, né? Eu só apresentei aqui as principais. E dando prosseguimento aqui, agora eu vou falar sobre os tipos de ativação do bot. Então, aqui na Letalk, existem duas possibilidade de ativar o nosso bot. Então, dois tipos de gatilhos. O primeiro vai ser um gatilho mais receptivo. Então, o gatilho receptivo é aquele que responde à primeira interação iniciada pelo usuário. Ou seja, quando o cliente de vocês envia o primeiro oi, ele inicia a conversa com o número de vocês. Então, esse tipo de bot, ele consegue fornecer um suporte ao cliente, responder perguntas frequentes e auxiliar até em tarefas específicas. Mas, claro, também consegue ser utilizado aí para estratégia de qualificação, que eu vou demonstrar, inclusive, no caso de uso que vai ser apresentado nesse webinar. E existe aí o gatilho também mais ativo, que neste caso, iniciou a interação com o usuário por meio do gatilho, que depende aí de outras questões específicas, como, por exemplo, o webhook. Então, vai depender de uma outra plataforma, uma outra questão que vai realizar a ativação desse fluxo do chatbot. Então, pode enviar aí notificações, lembretes, ou até mesmo atualizações de algumas informações específicas. Então, por isso que é muito importante entender qual bot, primeiramente, vocês vão utilizar. Porque a depender, né, desse gatilho, já vai alterar a forma da estrutura da sua estratégia. Então, é interessante entender, o meu gatilho vai ser receptivo ou vai ser um gatilho ativo? Então, vai ser a primeira questão. Já a segunda questão vai ser entender qual é o tipo de campanha que você vai utilizar. Então, para a qualificação de leads, existem aí algumas campanhas que conseguem ser utilizadas com bot, principalmente campanhas de inbound marketing, né, que é muito utilizada. Existem duas alternativas. A primeira vai ser a de landing pages, formulários. Então, com o contato, ele vai lá e preenche algumas informações e submete essas informações. Então, neste caso, a maioria das vezes vai
aguardar a informação aí de webhook, né? Vai depender desse gatilho de webhook, e vai existir aquelas que são direcionadas ao WhatsApp, sendo utilizando aí com uma rede social, ou realmente um botão do WhatsApp, o cliente ele vai lá e clica e inicia a conversa. Então é importante entender qual dessas estratégias vai ser utilizada, porque com o inbound marketing vocês vão necessitar da integração, e o chatbot, né, ele vai enviar mais informações específicas, já que vocês vão coletar algumas informações prévias com este formulário. Então, vocês têm que ser um pouco mais reduzidas as informações, não perguntar informações novamente que já foram solicitadas nesses formulários. Já as direcionadas ao WhatsApp, como é o usuário que iniciou a interação, ainda algumas informações você não tem presente. Então, vocês podem coletar dados mais básicos para essa qualificação inicial. Então, vai ser aí a segunda etapa, entender o tipo de campanha, porque a depender do tipo de campanha, vai ser uma estratégia, uma estrutura diferente do chatbot. Bom? Então, dando prosseguimento aqui, antes de criar qualquer bot, nossa recomendação também é sempre pensar aí em algumas informações importantes. Então, no caso, na pré-configuração. Então, antes de criar a estrutura do seu fluxo do chatbot aqui na Letalk, ou até mesmo em outras ferramentas, existem aí 3 questões que são muito importantes ter bem alinhadas. A primeira é a definição clara dos objetivos. Então, qual é o meu objetivo com esse chatbot? Meu objetivo é fazer uma qualificação utilizando aí a estratégia de campanhas que são direcionadas já para o WhatsApp. Então, já tem aí um objetivo e já entendo que a minha estrutura tem que ser uma específica. A segunda é entender o público-alvo. Como o meu público-alvo se comporta? É uma das etapas mais importantes. Se você não entende aí como o seu público-alvo se comporta, como ele vai entender esses fluxos do chatbot, a chance de você construir um fluxo não estratégico é muito grande. Então, por isso que é muito importante entender quem é seu público-alvo. Por isso que a primeira etapa é definir aí o ICP e entender como ele vai utilizar esse fluxo do chatbot, porque não adianta você ter uma facilidade na hora de construir esse fluxo, mas seu cliente, que é a ponta final que vai interagir, ou o seu lead, né, ele não vai ter essa facilidade. Então, por isso que é importante definir primeiro o objetivo e depois entender quem é o seu público-alvo. E terceiro, claro, sempre realizar testes e interações iniciais para verificar se o fluxo está correto, com todas as informações ok. Então, a primeira etapa vai ser de pré-configuração. E após configurar essa estrutura, esse bot, é necessário também analisar a pós-configuração. Então, conforme apresentei para vocês, nenhuma estratégia é fixa. Toda estratégia pode ocorrer mudanças. Então, por isso que é importantíssimo sempre realizar esses acompanhamentos constantes da sua estratégia. Então, analisar ali com o time que está ali na ponta final, realizando esses atendimentos, analisar feedbacks dos clientes e verificar se necessita aplicar alguma melhoria para aquela estratégia que está sendo